esse se lembrar ou trazer a memória não seria a gente ser transportado daqui para o passado, mas o contrário. É trazer o passado para hoje, para que essa realidade do passado seja vivenciada e experimentada hoje. Como um espelho mesmo. Então, quando a gente celebra a ceia, né, a gente está vivendo essa realidade hoje, a realidade de ontem, hoje, naquele momento, naquela experiência. E agora que eu fui levado a trazer a memória, eu fui abençoado, eu fui emocionado, porque eu, de alguma forma, eu vivi aquilo de novo. Né? E isso faz bem para a nossa alma, né? Para a nossa caminhada. Ô, Juliano, eu estava fazendo a conta aqui, eu até abri o Spotify para olhar. O primeiro álbum do Livres foi em 2005. Isso. Então, foi muito pouco tempo depois. Você já estava ministrando, você já estava... Olha... Como que foi isso? E só para encaixar na mesma pergunta, onde que a música entra na sua vida? Então, a cultura coreana, né, a asiática, ela é bem musical. Né? A coreana, bastante também. Né? Eu morei um tempo lá na Coreia. E lá na Coreia, em cada esquina, você encontra aquilo que é chamado de quarto do canto ou da canção, noreban. Né? É um lugar onde você vai, é um quarto pequeno, né, alguns um pouco maiores, para você ir sozinho, com 2 pessoas, 3, 4, 5, você paga por hora e canta. Né? Você tem uma maquininha ali. Tipo um karaokê. Tipo um karaokê mais particular, seu ali. E então isso tem em cada esquina. Caramba. O meu pai me conta que meu avô, ele cantava 8 horas por dia. Ele lá no sítiozinho dele construiu uma gruta, né, e a gruta fazia eco, enfim, tinha um reverb, né? Entrava lá e ficava cantando. E o meu pai também, ele sempre cantou, comprou uma máquina de karaokê em casa, e eu cantava em casa. Né? Cantava em casa, cantava na igreja, nos festivais. E aí eu tive o sonho de cantar. Inclusive, quando eu fui para a Coreia, eu fui buscando trilhar esse caminho da música. Morei um pouco mais de 5 anos lá. E, de fato, gravei a Samsung, na época tinha quase foi um artista K-pop. Na verdade, todo mundo deve a mim. Tô brincando. Inclusive, Gangnam Style, na verdade, é dele. Olha, mas enfim, eu tive ali um período ali na música da Coreia, com o selo coreano, turnê pela Coreia. Caramba. E aí eu volto pro Brasil, porque estava cansado daquela vida longe. Né? Sozinho você estava? Sozinho, estava sozinho. É pesado, né? Pesado, cultura diferente. E aí um pouco tempo depois eu então conheço o Senhor, e depois que eu conheci o Senhor eu me afasto da música, na verdade, por ter vindo desse ambiente de holofotes. Mas aí o Senhor ele foi santificando a minha compreensão. E aí, em 2001, a gente começa a ministrar, assim, como Beck na igreja. Mas então, esse trabalho da Coreia chegou foi algo sério, então? Gravou? Sim, gravei 2 álbuns. Na época tinha a KMTV, que é a MTV Korea, né, da Coreia. Sim. E aí a gente gravou clipe pela MTV, né? Passamos por lá. Como eu queria ver esse álbum. Pois é. É uma época antes, né, do YouTube. Não tem nada digitalizado. Antes, mas não tem nada a ver com o K-pop de hoje. Ou era parecido já? Olha, na época... eu dançava de saber o que era a música. Então, na minha época, você ser um cantor ali pop coreano era cantar de tudo. Então, num álbum tinha jazz, dance, rock, balada. Isso era um cantor pop? Era um cantor pop. Então, eu tinha uma música de trabalho, que eu viajava com alguns dançarinos, e eu tinha passos. Eu não consigo imaginar. Gente. Não consigo imaginar. Muito bom. Essa me pegou. Tem vídeo disso? Então, a minha mãe tinha um VHS. Ela tinha. Ela deve ter ainda, mas eu acho que os anjos, né? Depois de uma oração Sumiu. Ela pensou, de novo, melhor não mexer com esse menino. Não. Isso não precisa trazer. Sim, entendeu? Essas coisas a gente não precisa. Não precisa, mas seria incrível. Não precisa. Não precisa, mas seria muito legal. Mas é que eu não consigo. É que a imagem do Juliano é tão séria, sabe, com credibilidade, que fala, não, melhor... Muito bom. Não, melhor deixar quieto isso aqui lá atrás.
Pois é, mas... Passos de dança. Pois é, então... Mas continua. Então, aí eu volto, cá, enfim, aí aos poucos a gente vai sendo inserido, né? Na igreja, no culto. Fazia back, você falou? Fazia back, depois de um tempo seminário, e aí depois de um tempo ministrando, liderando louvor. E aí vem uma necessidade missionária social, e por conta dessa necessidade missionária social, a gente grava um projeto para poder dar visibilidade e levantar recursos. Isso em que igreja era? Era na IMOSP. Uma igreja étnica, uma igreja coreana, que nasceu para servir a comunidade coreana imigrante. Só que nós fomos nascendo no Brasil e perdendo o contato com a língua, com a cultura. Então a gente foi ali ajudar na plantação de uma comunidade brasileira dentro da comunidade coreana. E aí a gente teve esse projeto, nasce o primeiro álbum bem caseiro, literalmente, né? Caseiro, feito em casa. A gente lança para poder fazer o que eu acabei de dizer, levantar recursos, visibilidade, acaba caindo depois de um tempo na graça da igreja, né? Aí depois de 1 ano e meio, a gente faz a nossa primeira viagem, né? Em novembro de 2006, né? E aí começa uma nova estação, onde a gente entende que por meio da música a gente poderia também estar levando a proclamação, né? E falando do... Eu tô até olhando aqui, esse primeiro álbum, teve alguma música que já teve um... No primeiro álbum, olha, tem uma ministração ali que vira uma faixa, né? Era uma ministração que não estava programada, né, para entrar, é a ministração da cruz. Eu estava ali no meu quarto, de repente eu estou ali, né, tendo um momento com o Senhor e vem, né, e do jeito que veio, foi. Né? E, inclusive, quando a gente foi gravar lá na salinha, né, do Gustavo, né, esposo da Nívia Soares, né, a gente estava lá na sala da casa dele. Ele é uma figura. E ele tinha lá um microfonezinho, e ele foi tocando e eu fui. A ministração que está lá é essa ministração que aconteceu na sala só para ser um tipo de... Espontâneo? Não, para ser um ensaio, digamos assim, para a gravação. Uma passagem. Para a gravação que iria acontecer. Aí quando a gente vai para a gravação, não flui. Aí desde então a gente entendeu, a primeira é de Deus. Então você pode ver. Aí veio a mensagem, veio para que outros, veio os outros CDs. Sempre foi assim. A gente grava a primeira e é a primeira que vale. A gente, então... Se for tentar melhorar, não vai. Não dá. Então a gente... Você teve contato com o avivamento de BH? Olha, a gente... sobre o Gustavo. Eu era aqui de São Paulo, né? Quem não acompanhou de longe? Quem não foi abençoado pelo David, pelo Cirilo, pela Ana Paula? Né? Nessa época, como eu te disse, eu nasci em 2000. Né? Então eu ouvi ali um pouquinho, né, do pastor Ademar, né? Mas aí o Diante do Trono, logo na sequência o David, o Cirilo, a gente colava, né? Viajava. A referência era essa. Né? A referência na época era essa, né? Inclusive, quando eu fui gravar o primeiro álbum, eu fui para BH, né? Porque o Gustavo morava lá, né? E aí eu ficava na casa do David, né? Sim. Eles, pela graça do Senhor, né? Mais uma vez eu deixo aqui um salve pro querido e precioso David Keelan, né? Foi um apoio, algo que me, enfim, facilitou. Sim, alavancou. Funcionou, né? Sim. E aí depois de 2 anos veio a gravação do Vai Valer a Pena, que eu acho que talvez foi a música que colocou vocês no nacional. O Vai Valer a Pena foi a que, de repente, catapultou para um cenário mais, né? Eu me lembro que... De são furar uns o 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, o Nelsinho, né, da Unimusic, ele... A gente não tinha clipe, a gente não tinha nada para o YouTube, né? Mas o pessoal fazia as montagens. Teve uma montagem da ponte que alguém fez e gravou e fez uma montagem, subiu no YouTube.
milhões de visualizações, mas há 8 anos atrás ele fez um levantamento, tinha mais de 500 milhões de views. Caramba! Né? Nossa! Isso lá atrás, né? Só que a gente não... Enfim, era um outro tempo, era um outro momento. Nossa, né? mas esse número até hoje, você entra Não, no é- top 3 música gospel mais ouvida. Você entra mesmo. Não, pois eu não sei hoje o que seria isso de porque número a mu- real, O que né? se- Então, se 8 anos atrás era isso, E ainda até hoje, quando a gente vai, enfim, para os Spotify, né, para os números, né, a gente percebe que na nossa discografia a Vai Valer a Pena está ali, Sim. ainda entre as primeiras mais ouvidas. a Então, música de assim, trabalho, né? é um mistério. Né? Caramba. É. Não, foi de arranhar o disco de tanto que a gente ouvia, né? é a segunda. É. É a segunda mais ouvida. É. No Spotify, 47 milhões. Que ano que foi lançada? 2008. Olha isso aí, mano. 2008. É bastante. Spotify criou força quando agora? É porque se você falou de 500 milhões, Cara. a música A1 mais ouvida até do mundo é Ninguém Explica Deus. Ninguém explica Deus. Tem, Sim, eu acho sim. que 800 milhões. Sim. A outra, eu acho que tem 600 e pouco. Se a sua, É 8 que anos a- atrás, tinha 500, É que a era pós, né? Sim, Era, sim. naquela época ninguém fazia isso. sim, Né? Então, é algo tipo assim, aí você- é muito número, é muita Sim. coisa. Que Sim. legal, cara. Eu lembro de uma pregação. Foi como refresca- eu conheci o Livres até, foi através dessa Sim. música. Refresca a minha memória. tá. Onde você descreve o sofrimento de Cristo. Então, Eu acho que essa é a foi- ministração da cruz, eu acho, do primeiro É, álbum. né? É. Nossa, cara, é de chorar aquilo lá, cara. É. Aí o E você pessoal acompanha levava nos esses- encontros, Isso. nos retiros. Isso. Por Onde isso. foi essa ministração? Então, foi aquilo que eu te falei, Esse que eu tava foi no o meu quarto. espontâneo? Esse foi o foi o espontâneo. espontâneo, esse daí que foi do jeito que Cara, foi. Inacreditável. Você era levado a um choro que não dava pra explicar quando você trazia a dimensão daquilo. Então, era a graça. Por isso É. que quando a gente foi gravar, eu falei, meu, tá legal, tá bonito, mas não sei, não tem. Não tá com aquela graça que aquela gravaçãozinha. A gente teve que mexer, porque foi no microfone. Não foi no microfone para gravação, Aham. né? Foi ali só para. Aí eu lembro que o Gustavo, a gente tentou equalizar e tudo mais, e foi. E foi aquilo. E foi.